Estamos de volta com o programa Viva Saúde. Antes da gente voltar a conversar com o Dr. Marcos Ivanovic, a gente vai ver a história de uma menina que com 5 anos de idade descobriu que tinha um tipo de artrite idiopática juvenil. A gente vai conhecer a história de Letícia, que hoje está com 11 anos, vive super bem, mas claro, cuidando da saúde. Veja aí. Letícia começou a andar com 1 aninho. Aos 5 anos, ela passou a sofrer muitas dores nas articulações e dificuldade em movimentar as pernas e os punhos. Na luta pelo diagnóstico, sua mãe Renata enfrentou muitas dificuldades até descobrir que a filha tem artrite idiopática juvenil, uma doença que atinge crianças e adolescentes. Foi 1 ano de peregrinação entre João Pessoa, Recife e São Paulo, até fechar o diagnóstico. Até porque, assim, a artrite, ela também é característica de outras doenças reumatológicas. Letícia já está com 11 anos e responde muito bem ao tratamento. Eu gosto de nadar e também gosto bastante de desenhar. Em questão das brincadeiras, só não pode ser muito pesada. Como jogar bola e jogar com queimado. Apesar de sofrer os sintomas da artrite reumatoide, ela continua fazendo o que mais gosta. Eu pego na internet e só faço olhar. Às vezes eu boto num vídeo de um canal que eu sigo e boto pausado e eu só faço desenhar igual a ele. São esses dois aqui os mais bonitos que eu fiz. Tá, então, a história da Letícia. Você viu que a artrite pode sim atingir também crianças, inclusive muito jovens. Ela com 5 aninhos de idade, doutor, já começou com esse quadro tão jovem, mesmo assim? Isso é um exemplo para que a gente entenda que aquela história que reumatismo é coisa de velho, de idoso, não é bem verdade, né? Existem diversas formas de doenças reumatológicas e de manifestações reumatológicas, o que é mais importante, né? Que vão além das doenças específicas do reumatologista, que podem trazer sintomas articulares, sinais articulares, às vezes de doenças até mais graves e mais severas, como as leucemias, né? Um grande exemplo de uma doença que não é reumatológica e que traz manifestação articular, inflamação, artrite, imitando doenças como a doença da Letícia. Uma paciente como Letícia, aos 5 anos, iniciando um processo como esse, né, passa por um diagnóstico mais amplo, né, de investigação, a história do diagnóstico diferencial das artrites na infância, e entre elas estão as doenças da hematologia, as leucemias, os linfomas, né? Portanto, é muito importante que nós valorizemos as queixas das nossas crianças e a gente fazendo o diagnóstico precoce, é o que aconteceu com a nossa paciente querida, com 5 anos de idade, um diagnóstico, um tratamento efetivo, uma vigilância adequada, uma aderência terapêutica, um conceito que está muito em voga. A perda da aderência terapêutica é igual a perda da capacidade articular, complicações mais severas da doença. A aderência terapêutica é fundamental para que ela tenha agora 6 anos de história, tenha 6 anos de doença e não tenha deformidades significativas, né? O que preserva a qualidade da sua vida e torna a Letícia uma criança igual às colegas e os colegas que estão com ela na escola. A Letícia ela tem uma artrite idiopática juvenil, né, numa forma poliarticular, e uma doença que existe hoje cada vez melhores recursos terapêuticos muito interessantes, drogas inteligentes, os inibidores de citocinas, as drogas biológicas, né? Letícia usa uma droga que inibe uma citocina que agride muito a articulação dela, que é o TNF-alfa, o fator de necrose tumoral alfa, e o uso dessas drogas revolucionou o tratamento desses pacientes, né, mantendo a qualidade de vida, a preservação daquele ambiente articular saudável. Doutor, mas é importante que o paciente colabore com tudo isso. Quando o paciente ele sai da crise, como é que fica a rotina desse paciente? Tomando medicação, fisioterapia, como é que fica? Esses pacientes precisam ser seguidos de maneiras diferentes, né? O paciente da osteoartrose é um paciente que geralmente vem ao consultório do reumatologista a cada 3, 4 meses, mas o paciente com artrite idiopática juvenil, o paciente com artrite reumatoide do adulto, esses pacientes precisam ser vigiados mais de perto, porque as drogas que eles usam também podem causar efeitos colaterais. E o reumatologista e o paciente juntos são aqueles que serão os percebedores. Nós perceberemos a alteração que a droga pode estar trazendo para o paciente e alguns desses efeitos adversos, advindos do próprio tratamento, eles não são percebidos clinicamente. Então, existem exames laboratoriais que nós solicitamos de forma rotineira, né?
e a cada consulta que o paciente vem ao nosso encontro, ele traz esse grupo de exames, né? Pacientes que têm artrite idiopática juvenil precisam vigiar principalmente a parte vermelha do sangue, né? Se tem ou se não tem anemia sendo desenvolvida ali por uso de drogas como o metotrexato, por exemplo, que é uma droga de primeira linha no tratamento desses pacientes, saber se existe alteração de função hepática, acompanhar de perto o rim desses pacientes. Então, existem manifestações da doença que serão seguidas ao longo da vida, né? A resposta terapêutica, a gente precisa saber nas consultas sucessivas se a droga que você está usando e que tem o propósito de controlar adequadamente a doença, se aquilo está existindo realmente, e se a droga que você está usando e que está sendo maravilhosa no controle da doença, não está sendo ruim na determinação de manifestações indesejáveis e efeitos colaterais. Doutor, a dor é o sintoma predominante da artrite? A dor é o sintoma predominante na artrite. É aquilo que traz o paciente pela primeira vez no consultório do médico. E o médico que tem o contato pela primeira vez com esse paciente tem a obrigação de conhecer e saber diferenciar a dor inflamatória, da dor mecânica, a dor que é monoarticular, da dor que é poliarticular. Essa história inicial do paciente, ela é fundamental para o diagnóstico. Nós vivemos fundamentalmente de clínica. Existem exames que diagnosticam e ajudam, contribuem para o diagnóstico da artrite idiopática juvenil, da artrite reumatoide e das doenças inflamatórias. Mas esses exames, eles não são mais importantes do que a clínica. Então, aquele médico clínico geral que teve o primeiro contato com a paciente, o pediatra que reconheceu naquela paciente, né, da fase infantil uma manifestação articular, ele é fundamental para que nós tenhamos aquilo que é mais importante, né, diante desses pacientes, que é diagnóstico precoce. Para aproveitar um conceito que cada vez se valoriza mais no tratamento das doenças reumáticas inflamatórias, que é a janela de oportunidade terapêutica. Essa janela é fundamentalmente o primeiro ano de doença. O primeiro ano de doença em doença reumática inflamatória, ele pode ser determinante de 70% de todo o comprometimento que esse paciente vai ter ao longo da sua vida. Então, reconhecer precocemente e tratar de forma efetiva essas síndromes, né, na fase inicial desse primeiro ano de doença é fundamental para entender o que é que vai acontecer daqui a 10, 20, 30, 40 anos na vida do paciente. E para se conseguir, então, a qualidade de vida. Isso. É isso. Olha, mas certamente você que está em casa, você já ouviu alguém comentando que teve chikungunya e depois de uns tempos começou a sentir dores nas articulações. Doutor, qual é a relação que se tem? É verdade ou é mito? Existe realmente uma relação de dores articulares de pacientes que tiveram chikungunya? É uma verdade que nos incomoda bastante, porque ela foi aqui há 1 ano atrás, 2 anos atrás, uma verdade muito frequente. Então, os consultórios dos reumatologistas, nos últimos 2, 3 anos, eles têm sido um consultório que tem feito cada vez mais a ponte com o infectologista diante dessas síndromes, que são doenças infecto-contagiosas, que habitualmente eram entendidas como doenças que poderiam causar até alguma dor articular, mas de forma transitória no período da viremia, o que dura em torno de 8, 10, 15 dias em algumas doenças, mas que nessas síndromes, as arboviroses, né, zika, dengue, chikungunya, e aí nós destacamos a chikungunya como essa doença com grande capacidade de causar comprometimento articular. Em muitos pacientes, de forma muito semelhante ao que acontece na artrite reumatoide, sendo, portanto, uma síndrome poliarticular, são várias articulações comprometidas, acomete articulações periféricas, pequenas, de mãos e punhos dos pés, como acontece na artrite reumatoide, por mecanismos diversos, né? Pelo menos 2 mecanismos já bem descritos e bem formatados no conceito da reumatologia, que é o mecanismo da autoimunidade, é o vírus gerando uma resposta imunológica, né? Produção de autoanticorpos, que deveriam ser dirigidos contra o vírus, mas que passam a ser dirigidos contra a membrana sinovial, né? E um mecanismo de persistência ou de permanência viral. Habitualmente, diante de uma doença viral, existe o momento da doença e depois você tem aquela eliminação do vírus e fica uma cicatriz sorológica. O que quer dizer isso? É uma imunoglobulina que você produz sinalizando que aquele vírus esteve na sua vida em algum momento no passado. Na chikungunya, o que nós temos visto em alguns pacientes, isso está bem descrito na literatura, é que alguns permanecem como se existisse o vírus ainda dentro dele, né? Isso foi comprovado em estudos que biopsiaram, né? Biopsiar quer dizer tirar um fragmento de um tecido, biópsia de membrana sinovial, de pacientes que tinham tido e passado pela chikungunya há 12 meses, há 24 meses e que ainda demonstravam a presença de vírus ativo, vírus vivo na membrana sinovial
causando inflamação e resposta inflamatória. Então, um mecanismo indireto de autoimunidade, mas também um mecanismo direto de persistência desses vírus. É como se eles não fossem eliminados como deveriam. Doutor, e esses pacientes, eles podem fazer algum tipo de tratamento ou é só esperar mesmo a dor passar? Infelizmente, esperar a dor passar não é uma conduta, né, das mais adequadas, porque os pacientes têm muita dor, muita limitação, muito sofrimento, muita rigidez e vão desenvolver, se a gente não tentar modificar o curso dessa história, incapacidades, assim como os pacientes com artrite reumatoide. Então, são pacientes que precisam ser tratados. Existem alguns protocolos no mundo que sugerem que os pacientes que ultrapassam os 3 meses, né, até depois da viremia, do momento que eles tiveram a doença e que não curaram, não evoluíram para a cura total, esses pacientes podem permanecer apresentando surtos inflamatórios por tempo indeterminado, né? Se especulou no início da doença se duraria 1 ano, 2 anos, mas a gente sabe que isso é por tempo indeterminado. Então existem tratamentos, assim como existem tratamentos nas doenças inflamatórias e autoimunes da reumatologia, que são crônicos por tempo indeterminado. E a gente deve instituir essas terapias, senão os pacientes não melhoram. Ok, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos. Acredito que foi bastante produtivo. Quem está em casa, acredito que gostou bastante, né, desse bate-papo com o doutor Marcos Ivanovic. Obrigada, doutor Marcos, mais uma vez pela entrevista. Um prazer. Estou sempre à disposição de vocês para os esclarecimentos sobre as principais síndromes da reumatologia. Pois é, tá vendo aí? Então, você que teve chikungunya, teve zika ou alguma outra doença que provocou algum tipo de dor articular depois, se preocupa, tá? Vai cuidar da tua saúde, que esse é o maior bem que a gente tem, né, doutor Marcos? A gente precisa, realmente não pode ignorar os sintomas que o nosso corpo, ele nos apresenta, né? A gente não pode ignorar. A gente vai ficando por aqui, mas a gente tem um próximo encontro, então até a próxima.